estamos analisando, nós estamos exatamente naquele momento crucial do início do ministério de Cristo e, obviamente, nós estamos vendo como é que o Senhor, de forma sábia e maravilhosa, Ele trabalha para alcançar todas as suas finalidades. Recordando então, o Senhor Jesus, aos 30 anos, começa o seu ministério. E mesmo Lucas dizendo aproximadamente 30 anos, cremos que não mais do que 30 anos ele então tinha começado o seu ministério. Segundo o que lemos em João, um testemunho muito direto e muito preciso, quando Jesus começa o seu ministério, ele tem que, obviamente, alcançar suas duas grandes finalidades. A revelação total e absoluta de Deus para a humanidade, ele é a palavra final de Deus para a humanidade. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Só, e só por quem? Jesus Cristo. Então, ele tem que, num período de 3 anos, trazer a palavra final de Deus para a humanidade, que guiaria toda a humanidade pelos séculos e séculos sem fim, porque a palavra de Deus é eterna. Ele tem 3 anos para isso, para nos trazer Deus de forma compreensível. E ele tem 3 anos para realizar o maior de todos os milagres, que é a nossa salvação. Então, vê depois a encrenca, entre aspas, que estava nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vê depois a dificuldade que ele teve. E de forma estratégica, o que ele faz? Bem, ele simplesmente não come o pão da preguiça, ele trabalha de forma intensa, percorrendo de norte a sul de toda a região da Palestina, onde ele estava. E, obviamente, de forma estratégica, como nós vimos semana passada, ele tinha que se utilizar de alguns meios que produzisse o maior resultado no menor tempo possível. Qual foi a primeira estratégia de Jesus? Milagres. Vimos então semana passada a questão dos milagres. Então Jesus se utiliza em primeiro lugar dos milagres para atrair o máximo possível da população, o máximo possível de gente, e ele consegue exatamente isso, e tendo com ele o máximo possível de gente, ele obviamente consegue realizar os 2 grandes objetivos de sua missão, que é trazer de forma definitivamente Deus para a humanidade, a palavra de Deus para a humanidade, e fazer com que a humanidade entenda que é pecador e que necessite da salvação, e ele possibilite a salvação. Então, a estratégia dos milagres foi extraordinária. E aí vimos na aula passada que ele realiza então muitos milagres com a finalidade de apontar para a população o arrependimento. Não era milagre por milagre. Até o milagre tinha a finalidade de apontar o arrependimento. Muito bem. Quando ele faz isso, ele consegue atrair todos para si. Ele consegue atrair não só judeus, mas também gentios. A Bíblia diz que vem gente atrás dos milagres de Cristo, de longe e muito longe, que dirá, por exemplo, da mulher sírio-fenícia. Mas vem gente de longe, muito longe mesmo, para ser atingido pelos sinais de Cristo. Então, Cristo consegue, obviamente, atingir grande parte do que tinha que atingir por intermédio dos milagres. Segunda estratégia de Cristo. Sem a gente entender as 3 estratégias de Cristo,
Não tem como, irmãos, você compreender o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano do ministério dele. A segunda estratégia foi se utilizar dos momentos de maior agregação judaica. Agregação judaica. E aí Jesus, sabiamente, se utiliza do que nós chamamos de festas religiosas ou festas judaicas. Olha que interessante. Como assim Jesus se utiliza das festas? Irmãos, quem tem 3 anos para fazer o que ele tinha que fazer, obviamente, como homem limitado no tempo e no espaço, e obviamente, como Deus, podendo se utilizar de tudo que quisesse, mas para não abusar, entre aspas, se ele pudesse abusar, né? Mas para não abusar, ele se autolimitava em algumas questões para provar que também era homem, Agora, olha que interessante, diante de um quadro dantesco como esse, 3 anos, para consertar exatamente mais de 2.000 anos de história de erro e de pecado, você, se fosse Cristo, faria o quê? É óbvio que você ia se aproveitar, como ele se aproveitou, dos momentos de maior agregação do seu povo. E os momentos de maior agregação eram as festas judaicas. Jesus estava em todas as festas, e em todas as festas ele se aproveita estrategicamente para realizar o seu trabalho. Por quê? Vamos juntos. Olha que inteligente esse ponto e como é fundamental esse ponto para entendermos os 3 anos de ministério de Cristo. Em primeiro lugar, qual a razão da existência das festas? Você tem que pensar comigo que, em primeiro lugar, as festas existiam porque o próprio Cristo tinha determinado cada uma das festas. Ou seja, no Êxodo, Deus determinou que o povo de Israel tivesse santas convocações e momentos de extrema felicidade e alegria. E o que é interessante é que quando você pensa, é que no tocante às festas, você vê que era um conjunto de leis estabelecidas por Deus para a observância de dias absolutamente o quê? Especiais. Assim, o povo se reunia nesses dias especiais com finalidades especiais e de forma mais rápida Cristo teria acesso a absolutamente todos que possível seriam ali estar, principalmente em 3 grandes festas. Quando se pensa em festa, você tem que compreender algo que é fundamental. As festas religiosas estabelecidas por Deus no Velho Testamento, ou seja, pelo próprio Cristo, que agora se torna homem, é muito interessante isso, e ele tem que ser participante das próprias festas, né? Ela é diferente das festas pagãs. Por quê? Olha que interessante. No paganismo, as festas eram eventos que comemoravam fatos que ocorriam na vida dos deuses. Quando você vai para o panteão grego, romano, para o conjunto de deuses egípcios, as festas que tinham para estes deuses eram festas que comemoravam grandes feitos destes deuses para eles mesmos. Então, a maioria dos deuses, a não ser que fossem os deuses geradores dos outros deuses, né? Os deuses abaixo dos deuses geradores, os deuses gerados, muitos deles, eles vinham crescendo na posição de deuses, crescendo, à medida que formavam e realizavam fatos fantásticos aqui na Terra. E cada fato fantástico que um Deus desse realizava, gerava-se uma festa em comemoração a ele, e aqueles que estavam submissos a ele, e a intercessão desse Deus, então tinham a obrigação de comemorar. Já o nosso não. O nosso, irmãos, ele simplesmente
simplesmente desde o Gênesis, ele já se apresenta como o Senhor de todas as coisas. E as festas que ele estabelece não é para comemoração de fatos dele, é para comemoração de bênçãos na vida do seu quê? Do seu povo. Então, se no paganismo as festas eram eventos que comemoravam fatos que ocorriam na vida dos deuses, na Bíblia, as festas sagradas relembravam os fatos que ocorreram na vida do próprio povo que é de Deus. Aí, obviamente que essas festas, elas tinham uma finalidade essencial. Biblicamente, elas eram o evento-chave para que o povo não se esquecesse do que Deus tinha feito por eles. Em razão de quê? Em razão da nossa memória ser tão decaída que conseguimos guardar muito mais na vida os eventos horríveis que os eventos benéficos. Normalmente eu falo isso e vou repetir essa noite. Pegue alguém, ajude esse alguém a vida inteira. No dia que você não pode ajudar, não estou dizendo que você está prejudicando, é no dia que você não pode ajudar. Quando você não pode ajudar, essa pessoa olha para você e numa ingratidão extrema, ela simplesmente te joga no lixo. Não é que você atrapalhou, é que você não pode naquele momento ajudar. Para que você veja como nós somos, os irmãos aqui devem ter em casa, a maioria de nós tem, TV por assinatura. Extremamente simples. A pobre coitada da TV nunca falha. Mas no dia que a TV falha, um espírito de ira toma o teu coração, que você diz, empresa ladra, empresa que só sabe roubar, eu não pago mais nada. E quando fala com a telefonista, às vezes se esquece que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Você sabe perfeitamente do que eu estou falando. E, irmãos, nós temos uma capacidade tão terrível de esquecimento, que a Bíblia direta mandava Israel levantar ícones, ou seja, às vezes pedras. Se lembra das 12 pedras depois que atravessaram o mar? Né? Ou seja, às vezes casas, às vezes bosques, às vezes árvores. É muito interessante, para que quando a criança passasse, perguntasse, vem cá, por que disso aqui? Não, isso aqui é porque Deus fez isso e isso e isso conosco. E além de Israel levantar aparatos para a lembrança da misericórdia de Deus, Deus ainda teve sobre ele que estabelecer festas, dizendo como deveriam ser as festas, para que o povo de Deus não se esquecesse de tudo que ele fez por ele, povo de Deus. Então as festas determinadas pelo próprio Cristo, um dia haveriam de ter o próprio Deus que as determinou na presença delas e sendo abençoado e abençoando a própria festa que ele tinha determinado no Velho Testamento. Então, biblicamente, o passado é importante, irmãos, pois relembra os benefícios do Senhor pelo seu povo. Daí a noção de quê? A noção das festas. O evento ocorrido no tempo dava significado a tudo, a lugar, a pessoas, a objetos. E daí as festas. Agora, se você parar e pensar comigo, então, as festas eram um entrelaçamento no tempo e um sistema criado por Deus para quê? Olha que interessante. Para que, em primeiro lugar, pudesse o povo de Deus sempre se lembrar do passado e dos benefícios que Deus tinha feito. A festa, em segundo lugar, era fundamental, porque no presente, além de se lembrarem do passado, gerava no presente uma sensação de gratidão, de felicidade. E obviamente ainda havia propensão para o futuro, porque as festas possibilitavam esperança para o futuro. Vou dar um exemplo extremamente simples. Imaginem os judeus comemorando a Páscoa, irmãos. Comemorando a Páscoa. Quer dizer,
eu, judeuzinho, eu simplesmente olhava para o meu pai e dizia, então quer dizer que a gente foi escravo no Egito? E que eles maltrataram demais a gente? Sim. E aí nós saímos do Egito? Não, nós não saímos, a mão de Deus nos tirou. Aí contava todos os milagres, todos os fatos. O menino crescia com tudo aquilo, ele crescia sabendo do passado, se alegrando no presente, porque ele olhava para o escravo que estava na casa dele e dizia, ufa, ainda bem que eu não sou o quê? Escravo. E aí havia gratidão. E no futuro isso sempre gerava a expectativa de que Yahvé, ou seja, o Senhor Todo-Poderoso, estaria com eles sempre. As festas eram exatamente o que hoje as festas são para nós. Pense o que aconteceu aqui sexta, sábado e domingo, meu irmão. Eu sei que foi uma convenção. Eu sei que a maioria das reuniões das convenções foram para decisões convencionais. Foi para trazer novas obrigações para todos nós pastores. Mas veja, além de discutirmos, tirarmos dúvida, acrescentarmos conhecimento, entendermos uma série de fatos, veja que a festa foi um momento glorioso em que todos estivemos juntos e a gente tem aquela sensação, poxa, olha que coisa gostosa, a gente junto, trabalhando, feliz, alegre. E a gente até pensa no futuro, Já imaginou como vai ser no céu? Né? Tudo junto ali, perto do Senhor Jesus. Então que coisa extraordinária, né? As festas têm essa finalidade. As festas tinham também finalidades sociais, políticas, econômicas, que não há necessidade de tratarmos aqui. Quando estivermos estudando só sobre festas, não há problema. Mas aqui nós precisamos entender a razão das festas para entender como é que Jesus se aproveita disso para alcançar suas finalidades no seu ministério terreno. Irmãos, além de tudo, as festas tinham um sentido teológico muito profundo. Até a sequência das festas. Quando você estuda cada uma das festas, não é à toa que Deus dizia como era a festa, a data da festa, o que acontecia na festa, o que podia comer, o que não podia comer na festa, como é que entrava, como é que saía da festa. Muitas vezes até as vestes ele dizia. Sabe por quê? Porque as festas retratavam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Juraci, se a gente que está estudando o tabernáculo, a gente já vê no tabernáculo todo um futuro profético, todo o Senhor Jesus com todas as suas funções, essas festas são maravilhosas. Também há todo um sentido teológico e profético e um sentido profundo sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas aqui não é o momento de estudar. Nós só precisamos notar estas festas. Colossenses capítulo 2 diz exatamente isso que acabei de falar para os irmãos e como é que Jesus se utilizou delas. Bem, agora vamos para o calendário. Tem um problema sério a questão do calendário para que você entenda a questão das festas. Vamos juntos. O calendário que nós nos utilizamos é esse aqui. O calendário que é solar. 12 meses. E aí você tem a volta que a Terra dá em torno do Sol e a volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, uma gerando dia e noite e a outra gerando o quê? Os meses e os anos. Os meses e os anos. O nosso calendário, então, ele está situado em razão do Sol. Ele é chamado, em razão do ciclo solar, ele é chamado de calendário solar e é por isso que nós trabalhamos com estações fixas. O calendário judaico, na época de Cristo, ele estava fundamentado na relação lunisolar. Então ele estava muito mais voltado para as questões relacionadas aos tempos específicos da Lua que do Sol. Sim, é óbvio que eles tinham os meses acompanhando, obviamente,
o movimento da Terra em redor do Sol. Mas os meses também deles acompanhavam as questões relacionadas às fases da Lua. Pastor, eu entendi até aqui. A partir de aqui eu não entendi nada. Não tem problema, não tem problema. Só te mostrei isso aqui, que um é calendário solar e o outro lunisolar, para poder te mostrar isso aqui. Olha que interessante. Assim, o calendário judaico não era o mesmo calendário nosso. Nós começamos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eles têm um calendário formado a partir das festas determinadas por Deus em razão das fases da lua. Olha que interessante. Então olhe para cá por gentileza. Acompanhe isso aqui. É muito interessante isso. Ó, o primeiro mês deles, e guarde isso, o primeiro mês eles chamam de Abib, que era o nome antes do exílio. Depois do exílio passaram a ter o nome de Nissan. Não há tempo de explicar isso agora, tá bom? Mas só guarde isso. E o primeiro mês deles equivale ao nosso quê? Março, quê? Abril. E é fundamental isso. Por quê? Porque quando Deus falou, eu quero, no primeiro mês, que no 14º dia, vocês comemorem a primeira festa, e ela se chamará Páscoa, aí você já sabe que a primeira festa era no primeiro mês, que equivale a março e o quê? Ok? Por quê? Porque o calendário deles é diferente do nosso. O nosso é solar, o deles é luno-solar. Tá bom? Olha o segundo mês deles, chamado de Ziv, Yar, né? Que é abril e maio. Terceiro mês deles sempre teve o nome de Sivan, que o nosso aqui é maio e junho. O quarto mês, Tammuz, que é junho, julho. Avá, que é julho e agosto. Elul, agosto e setembro. Esses 3 meses aqui são horríveis para eles, porque é a época que não tem chuva, né? E daí não tinha nem festa, né? Era difícil lá em Israel. E aí vem o 7º mês, que também é importante. Guarde esses 2 meses, o primeiro mês e o 7º. O 7º mês, Tisri, que é setembro e outubro para a gente. O 8º mês deles, outubro e novembro. O 9º, novembro e dezembro. Aí o 10º deles é equivalente ao nosso dezembro e janeiro. O 11º, o nosso janeiro e fevereiro. O 12º, que para a gente é dezembro. Lá o 12º é o quê? Fevereiro e março. Tá? Pastor, por que não é assim só março? Porque é março e abril. Porque o judeu conta o dia a partir da noite. Quando é 6 horas, o dia para eles começa. Em razão até de em Gênesis ter dito, e era tarde e manhã do primeiro dia. Então, os meses deles são contados dessa forma. Um dia a gente explica direitinho essa história todinha de calendário. É muito interessante isso, é muito interessante. Mas eu preciso que você entenda que, em razão do calendário próprio deles, os meses deles são diferentes. O ano lá começa em razão de Deus ter determinado março e abril. O nosso março e abril. Então, o primeiro mês, Abib ou Nissan, março e abril. E o 7º mês, setembro e outubro. Por que estou destacando isso? Olha que interessante. Entendido o calendário, vamos para as festas. Você tinha em Judá, eu falo Judá no sentido geral, entre os judeus, 3 grandes espécies de festa. Você tinha as festas de peregrinações, que eram festas que obrigatoriamente, onde você estivesse, você tinha que sair e ir para Jerusalém. Tinha que sair para Jerusalém. E outra coisa, ao chegar perto de Jerusalém, Fátima, tinha que ir cantando do Salmo 100. Qual era o Salmo? É 120 em diante, o Salmo dos Degraus. Ainda tinha 126.
A 136, isso. Tinha que ir cantando, tá? E, ó, estivesse onde estivesse, você tinha que ir para a Páscoa, festa de Pentecostes e os tabernáculos. Agora, tinha as festas solenes, que eram o Yom Kippur e o Rosh Hashanah, e tinha as festas menores, como o Purim e a Chanukah. O Purim era uma festa que você tinha em razão da libertação que a princesa Esther trouxe para o povo de Deus. E a Chanukah era a festa em razão da independência de Israel no ano 165 a.C. Tá? Agora, as grandes festas eram essas. Acompanhe aqui por gentileza e olha a estratégia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando para cá com toda a atenção agora. Olha que interessante, ó. Se você parar e pensar, aqui estão todas as grandes festas. A Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, do Pentecostes, das trombetas, do dia de perdão e a festa dos tabernáculos. Acompanhe comigo. Abra Levítico 23. Nós não vamos explicar Levítico 23 todo, mas é bom ler para que você entenda que quem determinou cada uma dessas festas teve que depois descer dos céus para nela estar. O próprio Jesus que disse as festas que ele queria, como queria e a forma que queria, ele mesmo depois desce para o quê? Para nas festas estar. 120 a 134. O cântico dos degraus. Olha que interessante, ó. Capítulo 23, achamos? De Levítico. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes as solenidades do Senhor. Escuta, não são festas judaicas, são solenidades de quem? Do Senhor. Por isso que elas têm natureza profética. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: as festas do Senhor que convocareis serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. Irmãos, o mesmo Cristo que estabeleceu as festas e deu todas as regras, esteve em todas as festas, olhando tudo que estava acontecendo. Você já imaginou? Que fria, né? Que frio. Então, olha que interessante. Vamos juntos. Versículo 3. 6 dias farás o teu trabalho, mas no 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então, em primeiro lugar, o Senhor disse: trabalhe 6 dias, descanse um dia, esse dia é para se alegrar na minha presença. E aí, toda semana eles tinham o sábado. E aí vem, versículo 4, a festa da Páscoa. Olha aqui, a festa da Páscoa é exatamente essa. Olha que interessante. A festa da Páscoa era no primeiro mês. E qual primeiro mês? Se lembra? Março, abril. Isso, primeiro mês. E aí Deus disse, ó, festa da Páscoa, versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro. No mês o quê? Mas não é janeiro nosso. É no mês primeiro deles. Nissan. Que aqui é abril, março e abril. As santas convocações no mês primeiro ao 14 do mês. Por isso que aqui está, ó, dia 14, ao 14 do mês. Que convocareis, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Precisava dizer o que era a Páscoa do Senhor? Aqui não, mas
Levítico, lá na frente, falava tudo sobre a Páscoa. Como preparava o cordeiro, o que fazia com o cordeiro, o que fazia dentro de casa, o que comia, o que bebia no dia da Páscoa. E aí, quando depois você começa a ler o que é a Páscoa, você vê que a Páscoa é Cristo. O cordeiro, as ervas, é Cristo. Representava o Senhor Jesus. Agora, olha que interessante. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães, o quê? Ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Então, a Páscoa é ao mesmo tempo um nome singular e um nome plural. Ela era ao mesmo tempo o momento da festa da libertação, do comer do cordeiro e o continuar durante os 7 o quê? Dias. Porque nos outros 7 dias tinha a festa dos pães o quê? Muita coisa agora em Mateus, Marcos, Lucas e João você vai entender como é interessante, tá? Então, durante 7 dias depois, porque no 14º dia você tinha a Páscoa, e no 15º até o 21º você tinha a festa dos pães o quê? Ázimos. 7 dias comereis pães ázimos. Eita, pastor, o que tinha nesses pães? Como é que era feito? Não dá tempo hoje, me perdoe. Tá bom? E isso você vê nos próximos textos de Levítico lá na frente. E que quando você olha, você vê realmente que Cristo também aqui está. E olha que interessante. E no primeiro dia, 7 dias comereis pães ázimos. E no primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então, olha que interessante. Você tem durante 7 dias aqui no primeiro mês, já a Páscoa e a festa dos pães, o quê? Ázimos. Agora, olha que interessante. Versículo 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houveres entrado na terra, então, a próxima festa que vem, que é a festa das primícias, que é também no primeiro mês, no 22º dia. No 22º dia, só era para ter depois que eles entrassem aonde? Na terra prometida. Aqui eles ainda estão no deserto. Quando entrares na terra prometida, que hei de vos dar, e fizeres lá a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa saga ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que mover o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. Libação será de vinho, 1 quarto de vinho. E não comereis o pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele dia em que trouxeres a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo por todas as gerações e todas as habitações. Depois para vós contareis o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxesse o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Ou seja, 7 semanas inteiras serão 49 o quê? Dias. Aí Deus vai falar que queria algo depois do 49º dia. Daí vinha a festa dos Pentecostes. Ou seja, o que eles chamam de Shavuot, né? Ou seja, no 50º dia. E isso já dava no 3º mês. E aí, lá nessa festa, você tinha o quê? Imediatamente, versículo 16.
Até ao dia seguinte, o 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. E aí vem dizendo: das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, 2 dízimos de farinha serão levedadas e cozerão ao Senhor, e também oferecereis pão e tal. E aí vai até o final: eu sou o Senhor, até o versículo 25. Então, olha que interessante, Se você parar e pensar nesse primeiro momento de festa aqui, nesse primeiro momento de festa, você tinha em Israel, raciocine comigo, gente que vinha de longe e que ficava já em Jerusalém nos 50 dias. Em todos esses dias, participando de todas essas festas. Por quê? Porque tinha que em primeiro lugar participar da Páscoa, e nos próximos 7 dias tinha que participar dos pães ázimos, ou seja, 7 dias com pães absolutamente azedos, né? E essa festa, aí obviamente passou esses dias aqui, do 15º ao 21º, no 22º começava a festa das primícias, onde você apresentava as primícias do que você já tinha trazido desde a Páscoa, que vinha de longe. E aí, obviamente, aqui teve a festa das primícias, você conta mais todas as semanas de 49 dias, e no 50º dia, obviamente, você já tinha o quê? Você tinha a festa do Pentecostes. Então você tinha gente aqui que ficava exatamente todo esse período. Porque Jesus não perdia uma Páscoa. Vai, pensa comigo. Coloque por gentileza o seu marcador aqui, o seu marcador em Levítico 23, e vá comigo de novo para João 2. E vamos entender uma coisa que talvez você não tenha entendido até hoje. Vá para João 2, quando você tem a descrição da primeira Páscoa que Jesus foi. Quando Jesus foi para a primeira Páscoa, olha que interessante, ele aproveita esse momento exato de 50 dias, de todos esses dias, para quê? Olha que interessante, como Jesus é fantástico. Acho que no Êxodo, quando ele deu estas festas, ele já estava pensando em João 2. Ele já estava pensando em João 2, e depois João 6, e depois a última Páscoa, e já pensando quanta gente ele podia pegar de uma vez só para anunciar o Evangelho. Olha que fantástico nosso Senhor Jesus. Veja que lá em João 2, você tem no versículo 13, depois de Caná da Galileia. Depois de Caná, ele sobe para Cafarnaum com sua mãe e seus discípulos, e aí depois ele desce, versículo 13. E estava próxima a Páscoa, gente, estava próximo de tudo isso aqui, o embrulho completo. Estava próxima a Páscoa. E aí Jesus vai até Jerusalém. E aí quando ele chega em Jerusalém, e ele vê não só a brincadeira no templo Fátima, mas ele vê em que se transformou cada uma dessas festas, que tinha significado especial, irmãos, e que falava dele mesmo, Juraci, não tem como explicar agora, mas que falava dele mesmo, e a brincadeira que os judeus estavam fazendo com essas festas. Ou você acha que todos os judeus que estavam em Jerusalém na Páscoa estavam comemorando de forma correta tudo isso aqui? Você acha que as festas eram absolutamente entendidas, discernidas, realizadas como Cristo mesmo determinou? Rapaz, quando o próprio Cristo determinou as festas, desce e vem logo tudo que está acontecendo, e a brincadeira que estava acontecendo, não deu outra. Purificação do templo. Purificação do templo e pancadaria para tudo que é lado. E, amados irmãos, para o Senhor Jesus fazer isso, a irritação foi muito grande, não só com o templo. Eu digo aos irmãos,
também estavam fazendo mais santas convocações. Mais santas convocações. Se o indivíduo, pensa comigo, se o indivíduo que ia para o templo já não levava mais cordeirinho nenhum, porque no templo o melhor cordeiro que ele levasse, simplesmente um sumo sacerdote não ia aceitar, o sacerdote não ia aceitar, para quê? Para vender um cordeiro deles, para trocar a moeda e para lucrar quase 5 vezes mais. Você acha que eles, nessa época, estavam trazendo para Jerusalém, já que iam ficar lá praticamente 50 dias, estavam trazendo todas as primícias, como aqui está dizendo, para a festa das primícias? Você acha? Você acha que eles estavam trazendo o melhor cordeiro para a festa de Pentecostes? Meu amigo, Jesus fica irritadíssimo. Mas é óbvio que Jesus também se aproveita. Sabe por quê? Porque olha que interessante, versículo 23. Olha no versículo 23, entenda agora a dimensão da palavra de Deus. Olha que coisa linda. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa. O que significa estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa? Durante esses 50, o quê? Ele simplesmente tinha em Jerusalém, no mínimo, 2 milhões de pessoas, que era o que tinha na época. Porque o Espírito Santo desce na festa de Pentecostes? Ane, porque na festa de Pentecostes você tinha o maior agregar de judeus. E aí quando você lê Atos 2, 3, 4, e você vê Pentecostes, eram judeus de tudo que é canto. E que quando voltaram com absolutamente tudo. Olha que interessante, ó. Então, durante a festa, olha o que Jesus fez. Como Jesus é fantástico. Versículo 23. Muitos vendo os seus sinais, creram no seu nome. Pense quantos são esses muitos. Vê que Jesus estratégico sobre ele. Vê que Jesus fantástico. Olha o que ele faz. Ele aproveita desse momento aqui, Ruth, e divulga o máximo possível do reino de Deus que ele veio divulgar. O máximo possível. Ele não é tomado só por ódio, pelo que fizeram no templo, e com certeza pelo que fizeram nas festas. Não há registro na Bíblia do que fizeram nas festas, mas eu imagino quão podre eram essas festas. Porque o povo que estava lá, a Bíblia diz sobre eles que Jesus não confiava na galera que estava lá, versículo 24. Então, olha como ele é estratégico. Ele não vai perder uma Páscoa. Ele não vai perder uma Páscoa. Ó, vamos de novo aqui? Vamos, por gentileza, para João capítulo 5. João capítulo 5. Quando você tem João capítulo 5, nós vamos ver na aula que vem que Jesus desce, sobe do território, desce, sobe. Tinha que ser carpinteiro mesmo para conseguir andar o que ele andou. Né? Até nisso, Deus providenciou. Quando você tem aqui João capítulo 5, diz assim, ó. Depois disso, ou seja, depois da cura do oficial do rei, do filho do oficial do rei, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então, olha que interessante, ó. Não se fala que festa havia. Se fala que ele passou a Páscoa, aproveitou tudo isso aqui, fez o que tinha que fazer, e depois de aproveitar tudo isso, aí ele volta. Você vai aprender comigo que aí ele fica sabendo que João foi preso, e quando ele sabe que João foi preso, ele sobe de novo, e aí é que vem João 5. Depois disso houve uma festa. Que festa? Ninguém sabe. Pode ser qualquer uma dessas aqui. Trombeta, dia do perdão, tabernáculo. E aí, o que acontece? Olha que interessante. Vamos para João, capítulo, eu creio que 7. João, capítulo 7. Isso. Olha que interessante.
Do versículo 1 ao 9, para entendermos o versículo 10, onde eu quero chegar. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia. Veremos por quê? Porque os judeus queriam matá-lo. Sério, irmãos. A estratégia dele de estar nas festas e se utilizar desse momento glorioso para ser conhecido, junto com a estratégia dos milagres, tornou ele tão popular que todo mundo que liderava e ouvia a pancadaria dele já queria matar. E aí vem, e estava próxima a festa dos judeus, a festa dos o quê? Tabernáculos. A gente vai ver que essa festa aqui, ó, já vai ser no 7º mês. E o 7º mês, você se lembra? Setembro e outubro. 7º mês, setembro e outubro. Aí o que acontece? E disseram, pois, seus irmãos, que nessa época ainda andavam com ele: sai daqui, rapaz, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido e faça coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. O versículo 5 nos faz entender que os irmãos não estavam incentivando Jesus. Os irmãos naturais dele não criam nele. Passaram a crer depois. Agora que interessante. E disse Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porque dele testificam que suas obras são más. Subi vós. Aí Jesus diz: não, vá vocês para a festa, meus irmãos. Eu subo ainda, porque meu tempo não está completo. E havendo ele dito isso, ele ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, que ele viu que os irmãos, por não estarem perto dele, não iam sofrer atentado nenhum, aí sim ele foi. Então subiu ele, não manifestamente, mas como em oculto. Que festa é essa? A festa dos o quê? Dos o quê? Jesus não perdia uma festa, irmãos. Jesus não perdia uma festa. Agora, por gentileza, por que ele não perdia uma festa? Porque nas festas, ele, além de operar muitos milagres, ele ainda ensinava. E aí ele podia dinamizar e adiantar todo o seu ministério. Agora, por gentileza, volte comigo lá no querido livro de Levítico, capítulo 23. Você, além destas 4 festas que ocorriam, 3 no primeiro mês e uma no terceiro mês, o Pentecoste, você tem agora a festa das trombetas. Além da festa das trombetas, você tem a festa do dia do perdão, que é o Yom Kippur, e você tem a festa dos o quê? Tabernáculos. Olha que interessante. Aqui está a festa da trombeta, a festa do Yom Kippur. Vamos para o versículo 26, por gentileza. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Como assim 7º mês? É porque no versículo 24, Deus disse que no mês 7º era para tocar a trombeta como convocação e seria a festa das trombetas. E aí, no mês 7º, que para nós aqui é setembro, outubro, aí no 10º dia seria o dia do Yom Kippur. Irmãos, esta era a festa mais solene deles. Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para pedir perdão por todo Israel. E era o dia em que Deus perdoava todo o Israel. E daí era o dia do Yom Kippur. E aí, depois, versículo 28 diz assim: e naquele mesmo dia, nenhum trabalharás e fareis trabalho nenhum, porque é o dia da expiação, para fazer por vós perante o Senhor. Porque toda alma naquele mesmo dia
se não se afligir, será extirpada. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei. Nenhum trabalho fareis, está tudo perpétuo ele. Agora, olha que interessante. Versículo agora 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias do mês 7º, será a festa dos o quê? Por 7 o quê? Aí vem a festa dos tabernáculos. Foi esta festa que Jesus deixou os irmãos irem na frente, para depois ele ir, porque a oposição a ele já era muito grande. Já era muito grande. Então, se você parar e pensar, Jesus não perdia uma única festa. Ele que estabeleceu as festas, o que tinha que acontecer, como tinha que acontecer, tudo para a glória dele, agora está em todas as festas, aproveitando-se especificamente, estrategicamente, para que eu vi somente uma festa em um momento. Mas os irmãos podem ver em casa os evangelhos, você vai ver Jesus em todas as festas, ensinando, discipulando, pregando o evangelho, anunciando as boas novas e fazendo milagres. Gente, mas que Deus fantástico, que Deus extraordinário. Como Ele tem tudo no seu controle. Como é que Ele pode simplesmente, 2000 e poucos anos antes, estabelecer uma série de fatos, para 2000 e poucos anos depois simplesmente se utilizar dos fatos para tirar um povo de uma cegueira espiritual? É perfeito demais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É perfeito demais. E, obviamente, não se esqueça, foi na última Páscoa, assim como no dia 10, porque no dia 14, o cordeiro tinha que ser morto. Os historiadores dizem que exatamente no dia 10, tal como o cordeiro tinha que entrar na casa do ofertante no 10º dia, para no 14º dia ser morto, no dia 10 Jesus entra na entrada triunfal de Jerusalém. Fantástico isso. No dia 10 desse mês ele entra na entrada triunfal e exatamente 3 dias após, 4 dias após, dia 14, ele é sacrificado. Ele é sacrificado. Há uma relação profunda disso aqui com Cristo e a igreja. E para que os irmãos não se esqueçam, veja que então as festas se concentram em 2 momentos específicos. Nesse primeiro momento aqui, e obviamente que é o primeiro mês e um pouquinho do 3º mês, e o 7º mês, que é exatamente esse segundo momento. Irmãos, quando nós estivermos estudando a igreja e suas festas, porque nós vimos na escola dominical o que é a igreja, e aí foram várias lições entendendo o que é a igreja. Estamos agora estudando a igreja e o templo, e está sendo fantástico. Quando na próxima revista estudarmos a igreja e as festas, aí os irmãos vão ver que coisa extraordinária é essa. E quando terminarmos essa revista e virmos a igreja e o futuro, os irmãos verão exatamente isso. Olha que fantástico. Isso tudo aqui, eram festas que representavam Cristo. Aqui a morte de Cristo. Aqui o sepultamento. Aqui a ressurreição. Aqui a descida do Espírito Santo. Isso aqui já se cumpriu. Isso aqui vai se cumprir. A festa das trombetas, irmãos, é o arrebatamento da igreja. A festa do perdão é quando Deus perdoará completamente Israel após a grande tribulação. E a festa dos tabernáculos é exatamente o reino eterno de Cristo. É uma coisa muito linda. Nós ainda vamos estudar. É muito ao extremo isso aqui, a aceleração profética disso.
Nós vamos estudar. Continuemos vindo domingo de manhã que nós vamos estudar. Então, eu desejo terminar com os irmãos a lição. Isso aqui não, isso eu botei depois, termina aqui. Eu desejo terminar com os irmãos a lição, mostrando, por gentileza, só para que os irmãos em casa possam ver. Pegue, por gentileza, o livro de João, só para a gente deixar isso bem fixado mesmo. Veja que em João, capítulo 2, você tem a primeira Páscoa de Cristo. Em João, capítulo 5, você tem uma outra festa, que obviamente não poderia ser a Páscoa, podia ser trombeta, dia do perdão. Em João, capítulo 6, você tem a segunda Páscoa de Cristo. João capítulo 6 é uma segunda Páscoa de Cristo. Porque o tempo de João 2 para João 6, Jesus desceu do território e subiu tantas vezes que era impossível ser a primeira Páscoa. E ele passou por uma outra festa. E João 6 diz exatamente o seguinte: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades, versículo 2: grande multidão seguia, porque já viam os sinais, e Jesus subiu ao monte e sentou e ali ensinava, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então aqui Jesus já está no seu segundo ano de ministério, já tinha passado todo um ciclo de fé, já estava no segundo ano. E aí o que acontece? O tempo passa, e em João 7, você tem exatamente da Páscoa até o tabernáculo, um ano inteiro, praticamente quase todo o ano. João 7 já diz que Jesus foi para a festa dos tabernáculos. E aí depois ele volta para a sua última, o quê? Páscoa. Por isso que a gente diz que o ministério de Cristo foi de 3 anos. Existem alguns exegetas bíblicos que dizem que chegou a 4 anos. Eu creio em 3. Agora, amados irmãos, o que eu preciso que os irmãos coloquem no coração? Veja que Cristo se utiliza exatamente desses 2 momentos. Porque voltando aqui, voltando um pouquinho aqui, você vai ver no nosso querido calendário, exatamente isso. Aqui você tem a Páscoa, chegando no máximo aqui, na festa do Pentecoste, e aqui você tem esses meses todinhos. Aí esses meses Jesus subia, descia, pregando o Evangelho. Aí ele voltava para Jerusalém aqui, no mês 7, para as 3 últimas festas. Aí terminava as 3 últimas festas, esse resto aqui Jesus subia, descia o território, para poder o quê? Pregar o Evangelho, e assim ele fazia. E aí ele aproveitava exatamente para, na Páscoa, na festa dos pães asmos, nas primícias, Pentecostes, festa de trombetas, dia do perdão, tabernáculos. Ele aproveitava esses 2 momentos que ele tinha que estar em Jerusalém, e ele ia estrategicamente, porque mais de 2 milhões de pessoas lá estavam, para ampliar mais ainda o seu ministério. Então, raciocínio, que fantástico era nosso Senhor Jesus. Nos meses que não tinham as festas, ele estava subindo e descendo, indo de vilarejo em vilarejo, pregando o Evangelho. De norte a sul. Quando tinha as festas, ele corria para onde? Jerusalém, onde estava todo mundo reunido, para divulgar mais ainda o Evangelho. Um dia me perguntaram, pastor, como o jovem é muito inteligente, mas de vez em quando bota a gente numas. Pastor, a gente devia fazer como Jesus. É por isso que a gente tem que ir no carnaval, a gente tem que ir na festa junina. Jesus estava nas festas divulgando o Evangelho. Eu disse, não, peraí, tem uma diferença. As festas que Jesus estava, ele
estabeleceu. Lá em Deuteronômio, eram festas santas. Jesus não estava na festa a Zeus, na festa a Apolo, na festa a Afrodite. Jesus não estava não. Aí eu disse, pode ir para tudo que é festa, desde que tenha sido estabelecida por quem? Por Cristo. O carnaval foi Jesus que estabeleceu. Ele ficou me olhando, né? A festa junina, Jesus estabeleceu. Aí ficou me olhando. Meu Deus do céu. Deus de misericórdia. Mas fantástico Cristo, né? Que Deus fantástico. Que Deus fantástico. Como o Senhor nos amou. Como nos amou. Ele não parava nunca. Ele era o servo trabalhador. Quando estava nas festas, não era só para comer os quitutes da festa. Porque não tinha coxinha e não tinha pastelzinho. Mas tinha um cordeiro gostoso. Ele comia do cordeiro, sim. Ele comia dos pães amargosos. Ele comia, sim. Mas ele até nas festas trabalhava. E quando não estava nas festas, ele estava no ministério itinerante, pregando o Evangelho. Guarde isso. Então, a partir de agora, alguém, Mateus, Marcos, Lucas e João, tenha isso na cabeça. Tenha direitinho isso na cabeça. Pergunte. Eu queria saber o que é a oferta queimada ao Senhor. Oh, meu amor, a oferta queimada ao Senhor era uma série de ofertas estabelecidas no livro de Levítico e que às vezes eram carneiros, às vezes eram novilhas, porque você tinha um boi, você tinha um carneiro, você tinha novilha, e às vezes era incenso. Às vezes era incenso. Quem estabeleceu cada uma dessas ofertas? O Senhor, no livro de Êxodo e Levítico. Aí você tem a oferta pelo pecado, a oferta de incenso queimado, a oferta para a purificação, vários tipos de oferta com finalidades específicas. E essa queimada era o seguinte, inclusive o pastor Cícero brincava, e brinca ainda muito, porque quando você levava a parte que tinha que levar, que era o seu bezerro, o seu boizinho, novinho e tal, ou então a ovelhinha, a primeira, a melhor, sem defeito, etc. Você, ao chegar, você degolava. Entendeu? A Bíblia diz que você é que degolava. A Bíblia também diz que algumas o sacerdote degolava. Aí escorria o sangue, etc. E aí o que acontece? Aí o sacerdote pegava a tua ovelha e quebrava todinho. Tal como um excelente açougueiro, porque ali era um açougue público realmente, cortava os pedaços. Alguns pedaços eram de Arão e seus filhos, outros pedaços dos sacerdotes, outro era só do Senhor, meu bem. E adivinha o que era só do Senhor? A parte mais gostosa de uma gordura. Imagina a picanha. Deus só escolheu o melhor. Deus nunca escolheu qualquer coisa. Então, é por isso que de vez em quando o médico pode perguntar para você, mas por que está comendo a gordura? Rapaz, isso vai comer sangue, isso vai te matar. Você diz, não, eu sou seguidor de Cristo. E desde o Velho Testamento ele gostava de gordura, aquilo deve ser muito gostoso, né? Então isso queimava, isso chegava com incenso a Deus, porque era a melhor parte. A melhor parte era dele, Fátima. Então chegava com incenso a Deus, oferta queimada. O que os filhos de Arão faziam? Arão não. O que os filhos de Eli faziam? Metiam um garfo, pegava para eles, botava para dentro do templo prostitutas. E ele não falava nada. Ele não falava nada. Destruído foi ele e seus filhos. Terrível, né?
Irmãos, compreendido isso, agora a leitura fica mais simples, mais fácil e mais dinâmica. Que Cristo extraordinário, né? Cristo extraordinário. Senhor meu Deus, como nós temos alegria de conhecer a Tua Palavra, como nós temos felicidade de entender a Tua Palavra, como ela está se tornando cada vez mais clara para nós. Que Deus fantástico, que Deus estratégico, que Deus maravilhoso és Tu. Ó Pai eterno, quando nós entramos nos meandros da Tua Palavra, quando nós entramos nos detalhes da Tua Palavra, nós vemos que tudo literalmente está sob Teu controle. Tu és Deus sobre tudo, Tu és soberano, Tu és Senhor sobre tudo. Nada pode te deter, e nós temos a alegria de estar sobre o Teu controle. Louvado seja o Teu nome por nossa vida, Deus. Que coisa extraordinária, que Deus fantástico, que Deus maravilhoso. Nós te agradecemos. Tu eras incansável, Tu eras trabalhador, servo fantástico. E, Senhor, cremos na Tua palavra. Tu verás o fruto do Teu trabalho e Tu te alegrarás com o fruto do Teu trabalho. Ó Senhor, dá-nos a mesma capacidade, dá-nos também a mesma estratégia, dá-nos o mesmo conhecimento, dá-nos, Senhor, as formas maravilhosas de hoje, como Tu remires o tempo e, Senhor, alcançarmos resultados muito maiores, muito maiores. Ao mesmo tempo, Senhor, nós não deixamos de nos assombrar contigo. É admiração, ó Cristo, e assombro. É assombro e admiração. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, nosso Deus. E nós te louvamos e te adoramos para todo sempre. Amém. E amém.